Eu tava assistindo uma live de um brother esses tempos aí, cara, que eu fiquei chocado com o nível do conteúdo dos e-mails, assim. De verdade, é uma coisa que, assim, eu entendo, e porque eu me sinto dessa forma, quem fica revoltado. Eu não consigo imaginar quem tem filho. Com o sentimento que deve passar pela cabeça da pessoa. Com o teor do conteúdo desses e-mails, né? Que a gente vai... A gente vai começar a entrar, assim, em algumas histórias mais sensíveis, mas quando estourou o caso do P. Diddy, que eu chamo carinhosamente de P. Diddy, foda-se. Ah, mas não é P. Foda-se. Vai defender? Não defende, não. O P. Diddy, na época, tinha todo o lance do Justin Bieber e daquele clipe dele, que muita gente vai lembrar, que é o Yummy. Meu irmão, a relação desse clipe Yummy, o clipe Yummy é o seguinte, eu vou explicar o básico. O Justin Bieber cantando, né, tal, ele de cabelo rosa, e tem gente que associa o cabelo rosa porque na cultura, se eu não me engano, da Coreia, no K-pop, tem um lance de quem tem o cabelo pintado de tal cor é porque sofreu algum tipo de violência, né? Tem uma teoria conspiratória também nesse sentido. Calma aí, é tipo aquela galera que coloca a cueca pra cima e o pessoal fala que é porque na prisão, não sei das quantas. Não, uma galera que faz aquela... Tira o bolso. Ah, tira o bolso. E agora tem uma nova que eu tô achando maravilhosa, que é uma galera que faz uma tatuagem aqui no braço, que ele faz tipo uma linha. Por onde entra. Até onde ali seria a marca até onde o braço vai. Não. No. 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 Hell no. Essa aí eu já escutei também. Mas aí é sacanagem. Essa aí galera, o problema de a gente colocar as conspirações como reais é que a gente vai ter que levar a sério essas porra aí também. Aí é complicado. Mas essa do Justin Bieber, supostamente... Como é a música Yummy? Ele tá numa festa onde crianças tocam música, né? Vários instrumentos musicais. Ele tá no palco principal do Justin Bieber, e uma série de pessoas mais velhas, a maioria ali poderia ser chamada de idosas, estão comendo de uma forma muito, muito nojenta, né? Elas estão comendo com a mão, tal, não sei o quê. E no final do clipe, né? O clipe tem toda a característica ali sobre o nome da comida sem yummy, que é tipo uma gíria, né? Pra saboroso, um negócio assim. E no final, quando alguém tira o último pedaço, o prato é o rosto do Justin Bieber no fundo do prato, né? Que seria uma música que ele fez pra mostrar o abuso que ele sofreu, não sei o que, tal. Então, o pessoal também tá pegando esse tipo de situação, ou situações parecidas no mundo artístico, para dizer sobre porque a palavra yummy aparece várias vezes nos e-mails, assim como palavras tipo cheesecake, pizza, e aí tem todo um vocabulário, né, da polícia, do FBI, que diz que tal e tal palavra são usados por pedo, são usados por abusadores, para identificar, como se fosse aqueles lances de apito de cachorro, assim, aquelas conversas meio truncadas. Um dos motivos lá do Pizzagate, inclusive, ali, né? Que, pra quem não lembra dessa história, né, teve aqueles e-mails vazados da Hillary, foi bem próximo ali da candidatura dela, que ela perdeu pro Trump, né? Que aí estavam ligando... os e-mails realmente falavam de alguma espécie de código e tal, só que a galera surtada do Reddit, do Forchan, que inclusive vou falar, acho que não lembro se tinha Reddit, acho que já tinha Reddit, que a galera foi atrás e chegou um cara com uma AK-47 e invadiu uma pizzaria, achando que a pizzaria era algum reduto de tráfico sexual de crianças, e não era, né? Tipo... Então, tem a versão 2.0 agora dessa teoria. Lá vem. Senta que lá vem a história. Põe seu chapéu de alumínio, né? Que esse cara, na verdade, ele sim estava envolvido. Ele sim era muito envolvido porque ele tem uma influência política na região muito importante, porque ele não era só dono da pizzaria, ele era empresário de outras coisas, então ele tinha bastante situação financeira dele muito favorável. Ele tinha muitos amigos em torno que muitos deles já foram presos por pedo. E esse cara supostamente tinha ligação com Epstein. E o cara que entra na pizzaria de fuzil, ele não mata ninguém. E ele supostamente só destrói um computador. E depois pede desculpa dizendo que ele errou. O cerne da teoria é que supostamente esse maluco, que já era cheio de problemas, cheio de BO, ficou preso, acho que durante 6 meses ou 5 meses,
em troca de ter feito isso. Porque quando ele fez isso, toda a conspiração em volta da pizzaria virou ridícula. Quem falava disso era chamado de otário, de burro, de imbecil, porque não tinha nada, e quase uma pessoa morreu, só que o cara entrou de fuzil e não atirou em ninguém. Essa é a releitura dessa parada, e aí tem uma coisa que, supostamente, onde eu vi isso em 2 fontes só. Eu fiz um trabalho bem de conspirador mesmo, bem ruim, que foi, esse cara morreu poucos meses depois de ter saído da cadeia. Isso aí, ele nem tá pra contar a história se, não, mudei de ideia, realmente fui pago, fui não sei o quê, ele linguiçou, ele morreu. Então, assim, existe essa releitura da teoria do Pizzagate, que de fato era alguma coisa. E como na época, esse que é o ponto, o Trump usou essa questão do Pizzagate para intensificar, não era a única coisa que ele falava, mas ele usou para intensificar os ataques contra a Hillary Clinton. Sim. Né? E o pessoal do MAGA fez isso, a galera do Trump fez isso. E o Trump falou que quando ele fosse presidente, ele ia liberar, ele ia mandar investigar, ia botar os documentos na mesa. Só que ele virou presidente, passou todo o governo dele e ele falou, esquece essa merda. E nunca desenvolveu. Passou mais tempo, o Biden foi presidente, agora o negócio tá batendo a porta do Trump de novo com o segundo mandato dele. Tanto que ele não aparece nunca muito empolgado. Ele até ultimamente falou, libera aí o documento, tal, porque a pressão estava muito grande da base do Trump para liberar o documento. A base do Trump fez meio que o Trump liberar. Mas todo mundo que envolve o Trump fica, não, esquece, o importante é daqui para frente. Né? Sempre um argumento muito desse, da assessora de imprensa da Casa Branca e tal. Então, o lance do Pizzagate foi um negócio muito grande para a primeira eleição do Trump. Foi muito importante para a eleição do Trump. Isso também é curioso sobre o caso, porque como as conspirações começaram a parecer muito fluidas, tudo agora parece fazer sentido. Uhum. A gente tá falando sobre isso, inclusive, falando sobre a eleição do Trump, eu citei o 4chan, né? Uma coisa que a gente não citou da última vez, mas eu acho que isso é muito importante ser citado, é que é o seguinte. Uma das grandes teorias da conspiração da extrema-direita é o tal do QAnon, que a gente já comentou aqui, já temos um episódio do Mundo Freak, procura aí no canal, vá saber. Procure saber. Procure saber! O que é o QAnon, né? Existia uma espécie de subfórum no 4chan chamado de POL, /POL, que era o fórum de politicamente incorreto. Que ali foi basicamente onde foi gestado várias dessas camadas de Red Pill, incel, negócio de extrema-direita, de ajudar a campanha, teóricos de conspiração, e nazistas e neonazistas, tudo frequentando o mesmo subfórum. De lá saiu esse post de um perfil chamado QAnon, ou seja, Anônimo Q, que ele se falava um ex-membro, ou não lembro se ele era ex ou se ele ainda continuava, não lembro agora se da CIA do FBI, mas ele falava que ele era alguém das internas e ele começava a fazer uma série de afirmativas como se fosse uma espécie de linha do tempo, inclusive é algo bem parecido com outra linha do tempo que a gente vai citar aqui mais pra frente, né? E começa a dar várias, entre aspas, informações privilegiadas dos bastidores, falando sobre várias coisas bizarras de crimes de democratas, falando sobre o que o Donald Trump vai estar aí para limpar toda essa sujeira e nananana. E aí vazaram esses e-mails do Epstein. E sabe o que é legal, gente? O criador do 4chan, ele queria se afastar de política, principalmente quando ele percebeu que tinha uma galera muito esquisita nesse fórum anônimo dele. O que aconteceu? Esse maluco aparentemente mudou de ideia. Menos de uma semana depois, acho que no período de 1 a 3 dias depois, em que ele foi convidado para uma conversa com Epstein. 3 dias depois, aparece o /POL no 4chan, que vai ser esse lugar onde vai ser gestado vários desses ideários e teorias da conspiração da extrema-direita. E sabe o que é mais legal disso tudo? Que ninguém tá falando? Lembra quando eu falava aqui, tirava sarro sobre essa coisa? Porra, a NASA vai colocar linguinha de cobra na logo, porque tinha essa história, né? Que a NASA colocava símbolos bizarros, porque a NASA, na verdade, era satanista. Era isso que os teóricos da conspiração falavam. Eu falava, porra, por que alguém que tá fazendo uma coisa ruim tá dando dicas que está fazendo uma coisa ruim? E qual é a parada? 90% que esses malucos estavam acusando os democratas de fazer eram eles que estavam fazendo. Falando de rede, falando dessa coisa dos grandes poderosos controlando o mundo e financiando uma galera, e rede de espionagem, não que democratas não estivessem envolvidos, tá? Aí o Bill Clinton que não me deixa mentir, né?
como eu falei, é suprapartidário, mas não tem como negar que, aparentemente, essa coisa de mandar vai um republicano, vai um democrata, é mais ou menos a mesma coisa. A gente não pode negar que, a partir do Trump, né, começou a ser gestada essa ideia de uma extrema-direita que não vai mais sair do poder. Porque combina com a ideologia tanto do Epstein, né? Galera, ricos e poderosos não tem galera de esquerda. Ricos e poderosos não tem reptilianos, não tem Illuminati. É gente que tem dinheiro, é gente que domina o fluxo de dinheiro e capital no mundo. É gente rica. É gente velha, branca, rica, tradicional. Então, segundo aquele documentário Bugônia, essa conspiração sua aí, talvez você está negando hoje, mas daqui a 5 anos, daqui a 4, 5 anos, você está tendo que gravar um podcast retratando, pedindo desculpa, porque você negou a existência do poder dos reptilianos no planeta Terra. Não, dos andromedanos. O Bugônia é os andromedanos. Porque ali não é o real, é só uma analogia com o real. Sim. Não, mas brincadeiras à parte, gente, é claro que a gente vai brincar, principalmente no episódio como esse, porque é aquela brincadeira de nervoso, né? É aquela brincadeira de deixar mais leve um assunto que é super sério aqui na questão toda, né? Mas a ideia geral é mais ou menos essa. Um dos grandes caras que a gente também citou no nosso último episódio é o próprio Steve Bannon, que não dá pra chamar ele de ideólogo. Ele, na verdade, ele é um grande marqueteiro da extrema-direita. É ele que vem com esse discurso de criar ruído de comunicação. Esses malucos, Bolsonaro, Trump, eles ficam fazendo polêmica, que é Golden Shower, de tempos em tempos, porque isso é bom, porque isso fragmenta a figura política e não deixa as pessoas discutirem o que é importante. A gente fica perdendo tempo com polêmica e fica sobrecarregado com discussões inúteis propositadamente. O Steve Bannon é um dos caras que vai pegar esse estilo de marketing da galera da extrema-direita, que é isso. Brother, vamos atochar de ruído de comunicação. Deixa o cara falar de Golden Shower, deixa o cara falar... Enfim. E aquilo, não é porque não pode se falar de várias coisas, é porque quando você produz muita informação, só vão falar de você. Sim. Então, é isso que eu tô falando. Muitas vezes esses presidentes estão aí para produzir informação. Cara, não tem como dizer que isso não é um método. Sim. Cara, isso é um método. Tu vê o presidente... Sim. Aqui no, eu vou falar só do Trump para dizer que eu não tô pegando o pé do Bolsonaro. Dia sim, dia não, quando não é todo dia tem notícia do cara, pô. Ele falando alguma maluquice, ele fazendo alguma coisa, ele tomando alguma decisão esdrúxula. É alguém falando dele o dia. É como se fosse o formato de, tipo assim, a campanha nunca acaba. Mesmo quando a pessoa já é eleita, é como se fosse 4 anos de campanha em que você nunca precisa... Acaba. Quando nada acontece, ele coloca alguma coisa lá no Truth Social, que é a rede social exclusiva dele, praticamente. Ele coloca alguma coisa maluca, falando mal de alguém, xingando a Groenlândia, xingando um presidente de algum país aliado. Todo dia tem notícia dele. Porque o algoritmo privilegia esse tipo de coisa. Privilegia a polêmica. E outra, se todo dia ele produz conteúdo, as merdas que ele fez semana passada ficam soterradas sobre as merdas que ele fez essa semana. Não dá pra trabalhar a informação, não dá pra investigar a informação, porque o cara está fazendo uma atrocidade no outro dia, e atrocidade de novo, e tá falando merda de novo. Então você é uma técnica disso, de você colocar tanta informação na mídia, que você fica desbaratinado, você começa a ficar de saco cheio, e até o momento que começa muita gente e fala assim, meu irmão, foda-se o Trump, pô, tô de saco cheio, todo dia esse cara, tipo o 13 Atlas, lembra? 13 Atlas. Meu irmão, tô de saco cheio dessa porra. Não aguento mais falar desse meteoro. Se der a ré e entrar na Terra, aí, porra, manda mensagem, mas senão tô de saco cheio. Só que nesse caso é uma tendência do Trump fazer isso, assim como outros presidentes que seguem essa escola, justamente para parecer que estão pegando no pé, tudo que ele faz é perseguição, o mimimi. É o mimimi desse pessoal. O pessoal é muito mimizento. Não posso fazer nada, não posso mais bater nos outros, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Né? Então, né, faz técnicas, é a técnica da campanha eterna, a merda. E isso não é algo que eu acredito. Não é algo que o Rafael acredita. É algo que é fato. Fato. As conversas estão lá. Steve Bannon conversando com
o Epstein falando, pô, Bolsonaro nem te agradeceu no discurso e o Steve Bannon falando, mas é melhor assim, é melhor deixar baixo mesmo, porque é isso que a gente quer. Então, assim, tá lá, gente, não é invencionice. Se tivesse falando aqui do XYZ, a gente estaria falando aqui. Mas é isso que tá na porra dos e-mails. Isso é foda porque você vai ver no cercadinho da loucura lá do outro lado e a galera não comenta dessas paradas. Vai ficar batendo só nas mesmas coisas, né? Como se todo mundo tivesse ok, né? Enfim, vamos falar da parada séria? Cara, que não, foi? Desculpa. Cara, não é possível. Eu lembrei de uma coisa que você tá falando, que nós estamos falando sobre político chamar atenção e maluquice e tal. Eu falei assim, caraca, eu vi uma notícia, eu até publiquei no meu Instagram, mas eu achei que era meme. Aí eu entrei aqui no X, né? E eu botei aqui Flávio Bolsonaro, aí entrei no X do Flávio Bolsonaro e tá no X dele, não é alguém que compartilhou. Ele escreveu assim, ó. Exatamente está escrito assim. Ele e o pai dele abraçado na foto e tá escrito assim: tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, tode com Y e todes com X. 2026, postado dia 23 de fevereiro, Flávio Bolsonaro usou todas, todos, todes com E, todes com Y e todes com X e S no final. É isso. Rafael, eu me recuso a continuar esse assunto. Vamos continuar. Não, o assunto acabou aqui. É só pra mostrar que se você acha, mas a política, fica por aí, pensa nisso sobre você aí, ó. Mas você tem que lembrar, Rafael, que o bom senso é o superpoder da vida real, né? Isso aí não é todo mundo que a gente vai conseguir esse privilégio, né? Vamos lá. E com essa liberação massiva de dados do Epstein, né? Combinada com essas redações falhas, desconfiança generalizada nas instituições, criou esse terreno perfeito para esse florescimento de teorias da conspiração, que são ainda mais malucas, só que não necessariamente... É que eu tô com um problema de falar de menos factual, só que as paradas já estão tão malucas, porque pode ser verdade. E eu não vou colocar minha mão no fogo. É isso que eu tô falando. Como você falou no começo, a realidade está tão porosa que é perigoso falar, não, isso aqui, gente, isso aqui é absurdo, tá? Aí daqui a um ano, caralho, é verdade. Pô, tá foda. A oferta da Ghislaine Maxwell, de sua cela, Ghislaine Maxwell, a cúmplice condenada de Epstein, eles foram casados uma época e existem indícios de que, na verdade, era ela que comandava a porra toda e o Epstein era apenas um peão de operacional, vamos colocar assim, né? Ele era o cara mais... Eles eram uma dupla, né? Eles eram uma dupla que funcionava bem azeitada, digamos assim. Mas é porque o pessoal fala que a Ghislaine, por exemplo, ela era filha do espião, né? Que ela foi filha de um espião, não lembro agora se do Mossad, né? O pessoal fala que a Ghislaine é muito mais cabeça que o Epstein. O Epstein era meio burraldo, assim. Ele era meio... errava nos e-mails, escrevendo, era uma coisa meio bizarra, assim, né? Mas a ideia geral é que nesse tabuleiro político, né, a Ghislaine tá presa, né, diferente do Epstein, ela tá viva ainda, mas ela tá presa. E em fevereiro de 2026, esse mês que a gente tá gravando aqui, final desse mês, seus advogados indicaram que ela estaria disposta a fornecer um depoimento bombástico em troca da clemência presidencial. A oferta era dupla, ela poderia provar a inocência de Donald Trump em certos casos, enquanto incriminaria outros figurões ainda protegidos. A proposta colocou Trump em uma posição delicada e transformou Maxwell na detentora de segredos que poderia reescrever essa história. E isso também é uma coisa muito interessante, porque assim, o Trump, né, ele tem o poder de perdão presidencial, né, que inclusive é o que ele fez com aquela galera que invadiu o Congresso ali quando ele perde a eleição, né, ele perdoa todo mundo ali, inclusive homicidas e doentes ali, né. No Capitólio, ele no Capitólio, né, na história do Capitólio, né? E tinha uma galera inferindo que ele pudesse fazer isso justamente porque ele sabia que se essa mulher falasse, ia dar ruim, né? Mas eu acho que ela tá presa porque ela quer. Ela quer... eu vou ficar presa porque eu saí, acho que vão me matar. Acho que é mais fácil matar ela do lado de fora do que do lado de dentro nesse momento, né?
E se você seguir a teoria conspiratória de novo, que o Epstein está vivo, tá? Que o Epstein está vivo, tem muitas dessas teorias, várias ramificações, ela estaria ali pagando um pedágio. E quando ela saísse, ela ia encontrar ele, ou ela não quis sair porque ela não quer viver escondida dessa forma. Aí supostamente o Epstein estaria vivo, né? Uns vão dizer que ele vai estar em Israel, inclusive já me marcaram algumas vezes em fotos dele, fotos recentes, tá? Que ele estaria em Israel com barba e tal. Mas hoje em dia é aquilo, né? A realidade tá com a IA simulando tudo que é coisa, não dá pra acreditar em foto, não dá pra acreditar em desenho, não dá pra acreditar nem em vídeo mais hoje em dia, tá complicado. Então, a não ser que isso apareça no Jornal Nacional, e eu tenho ainda minhas ressalvas, eu não vou acreditar que tiraram a foto do Epstein, seja lá onde for. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver a polêmica de que tem um pessoal falando, inclusive, que a gente vai falar hoje da teoria do Epstein não está morto? Você selecionou na pauta? Isso que eu acabei de comentar. Mas assim, não coloquei na pauta porque senão a gente só vai falar do Epstein. Assim, eu não acredito em algo assim, eu acho que não faz sentido, porque o que o pessoal fala do que, na verdade, quem morreu ali não foi o Epstein, na verdade, teria conseguido fugir, alguma coisa assim. Assim, tendo em vista tudo que a gente tá falando, não duvidaria num ponto de vista de que a realidade tá isso aí mesmo. Mas eu acho que não faria sentido. Acho que queima de arquivo acho que faz bem mais sentido. Porque uma conta antiga do Fortnite estava sendo jogada até os dias atuais. O Epstein já morreu já tem anos já. Né? Vai fazer quase uma década aí que o maluco tá morto, né? Uma conta do FedEx dele ainda estava operacional até pouquíssimo tempo atrás, até alguém perceber. E tem uma galera que diz que ele foi visto em Israel, né? Que foi uma coisa que a gente comentou, né, Rafael? Sim. E o que pra mim pode dar a entender, na verdade, é que a operação não acabou. Alguém pode estar usando a operação sem ele, né? Então, eu acho que ele pode estar vivo? Pode. Eu acho que... Por quê? Pessoas como o Epstein, mesmo que sejam meio burrões, eu não acredito na teoria dele ser burrão, talvez só porque ele não tem um certo refinamento não quer dizer que ele é burrão. Já conheci muita gente, chão de fábrica, que era muito esperta pra muita coisa e burro pra outra, porque todos nós somos assim. E ele poderia ter essa mente mais estratégica. E o que acontece? Geralmente, gente assim sempre tem gatilhos automáticos caso ela, sei lá, desapareça. Entendeu? Então, assim, se eu morrer e eu não fizer X coisa em X tempo, jornalistas vão receber isso aí. 10 jornalistas pelo mundo vão receber isso. Então, assim, matar alguém que tem tanta informação durante tanto tempo, porque eu acho, gente, tá na pista desde os anos 90, tá? Ele tá cometendo crime. Ele estava cometendo crime antes de 2019 ele ser preso. Há mais de 20 anos ele estava cometendo crime. Ele não começou a fazer isso e 2 anos depois foi preso, não. Ele já estava fazendo isso há mais de 20 anos. Então, pessoas assim, que tem vídeo, foto de pessoas poderosas, provavelmente tinham cláusulas próprias, e as pessoas sabiam disso, de se ele morresse, algo aconteceria. Então eu não acredito que um cara desse foi preso e foi morto, né, se matou dentro da cadeia e ninguém... Não, isso que me pega muito, sabe? Pô, não tem como. O cara não tinha um seguro de vida. E quando eu falo seguro de vida é justamente sobre quem poderia matar ele, sabe? Isso pra mim não faz sentido. E tem outra conspiração. E aí, gente, a gente vai chegar aqui no... Já a gente vai chegar a algo nível clone do Lula, tá, gente? Você viu o rolê que talvez a Ghislaine Maxwell não seja a pessoa que tá na cadeia? Caraca, essa eu não vi, não. O que acontece? Ela deu uma entrevista recentemente, acho que não lembro se agora foi nesse ano ou no final do ano passado, em que ela dá uma entrevista para as autoridades. Esse vídeo, eu não sei se ele chegou a vazar ou se ele foi publicado, né? É um vídeo dela na cadeia, fazendo uma espécie de entrevista para as pessoas ali. Não sei se para ganhar alguma regalia, algo nesse sentido. E saiu o vídeo dela.
E o vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui na live. Eu não sei se dá pra conseguir ver aqui. À esquerda é a Ghislaine Maxwell no vídeo. À direita é a Ghislaine Maxwell. E a galera tá falando que não é ela. Tá conseguindo ver aí, Rafael? Agora apareceu. O queixo tá diferente, né? O queixo tá bem diferente. Olha o nariz. Então, assim, nariz, por exemplo, pode até mudar, mas geralmente o queixo, né, a estrutura mais óssea assim, é mais difícil de mudar, né? Interessante. Interessante, os tem uma galera olhos. falando que não é ela que tá presa, né? A sobrancelha formada, a sobrancelha, né? Tudo bem, ela pode não estar fazendo sobrancelha, mas enfim, eu concordo com você que talvez, né? E eu não acho que, né, uma prisão não vai mudar fisicamente uma pessoa, né? Mas de fato. Você apanhar todo dia. Isso aí é outra coisa. Não, pô, a pessoa deve emagrecer, pô, a pessoa tá na merda, né, cara? Sim. Não, eu tô falando mudar o ponto do queixo, mudar de formato. Interessante saber dessa não. Essa passou. Essa é o que o pessoal tá falando também. Interessante. Isso aí corrobora mais uma coisa que ela, tipo, prende alguém no meu lugar, ninguém vai entrevistar essa mulher na cadeia, ninguém vai ficar conferindo quem é, e vida que segue, né? Vai que vai. Caraca, olha só. Também tem outra teoria dela, que essa aqui também me pegou, eu fiquei surpreso, que supostamente ela seria muito parecida com a tal suspeita que sequestrou Madeleine McCann, aquela menina que foi sequestrada, se não me falha a memória, em Portugal. Sim, a Madeleine. Você lembra da Madeleine? Vou colocar aqui também para vocês aqui. A gente fez um programa sobre isso. E ela e tem um retrato falado de uma suspeita que foi vista no local próximo ali do tal, e esse retrato falado é muito parecido com a Maxwell. Então tem essa suspeita que ela teria sequestrado a criança. Será que ela sujaria a própria mão na cara de pau assim? Será que foi um sequestro por oportunidade? Ela não faz isso, mas apareceu oportunidade? Ou será que é só alguém branco europeu parecido com ela, que acho que ela é judia? Então, né, a origem ali tal, mas parece. Se esse retrato falado aqui foi o que foi feito na época mesmo, porque a gente vai procurar hoje informação, aparece esse retrato falado. Sim. Mas 2026, né? Galera. Acho que a gente comentou tudo, né? Tem aquela... Isso aí eu já acho meio... essa filme do Telefone Preto? Telefone Preto, né? Pô, achei maneiro, pô. Sabe por que eu achei maneiro? Porque aquelas teorias que os artistas estão envolvidos, tanto no caso do P. Diddy, quanto do Epstein. É uma rede de gente maligna, de abusadores e tal. E, eventualmente, alguém fazer, sei lá, o filme das Branquelas e botar lá o Latrell inspirado no P. Diddy, fazer um episódio dos Simpsons inspirado ali na festa do P. Diddy, e alguém ter escutado um relato escabroso, ou está no dia que algo aconteceu, que escutou de alguém que estava envolvido sobre isso, e a pessoa fala assim, caralho, um roteirista vai fazer, como que é a cara desse vilão? Caralho, eu escutei uma história sinistra sobre o Epstein, vou fazer a máscara parecida com ele. Então eu acho que seja a arte, tanto em música, como a gente falou de Justin Bieber, em várias músicas inclusive, tanto em filmes, em desenhos americanos, tem muito dessa de colocar um pouco da suposta realidade que os cercam. Então não duvidaria que isso seria real, não. Ok, fica aí, né? Não, eu acabei de falar sobre o clone da Ghislaine Maxwell da prisão. Pois é. Cada um com a sua loucura, né? A inspiração para uma máscara parece muito menos loucura do que alguém ter feito a troca da mulher na cadeia, né? Concordo.